Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que parece simples, mas muda completamente a forma como você se relaciona com as pessoas. E nem sempre o jeito que você faz as coisas é o melhor jeito que existe. E talvez nem seja também o mais certo, o mais possível, o jeito que o outro também vai conseguir fazer as coisas. Eu falei no último episódio sobre a autoestima não é futilidade. Que pequenas coisas mudam completamente como a gente se sente, como a gente age. E eu também falei num episódio que se chama Direito de Mudar sobre como que a gente evolui, muda de opinião, muda de identidade. Quase como uma metamorfose ambulante. Mas hoje eu quero dar um passo além, porque não adianta nada você mudar, você conseguir lidar com o outro, sendo o outro diferente de você. A gente fala que respeita, mas no fundo a gente acha que o nosso jeito é o melhor. Eu faria diferente, se fosse comigo, eu faria de tal e tal forma. Nossa, isso é tão óbvio. Por que essa pessoa não faz do jeito certo? Mas assim, o jeito certo muitas vezes é só o seu jeito, entendeu? Então assim, duas pessoas elas podem querer a mesma coisa e fazer completamente diferente essas coisas. Uma pode resolver rápido, a outra precisa de tempo para planejar, a outra precisa de prática para se sentir confiante para fazer, a outra precisa de entender qual que é o lado emocional daquilo que ela está fazendo para conseguir fazer. Ou a outra quer algo mais desafiador, quer enfrentar um desafio para fazer aquilo ali. E tem gente que evita fazer, procrastina para depois fazer num tibum e faz perfeitamente. E nenhuma dessas pessoas com diferentes formas de fazer as coisas está necessariamente errada. Elas só estão fazendo processos diferentes. E nem todo mundo faz diferente porque quer. Às vezes é porque não sabe, não consegue, não está pronto, não vê outra forma, não tem repertório, não sabe de que forma pode colocar a energia dela ali, não tem às vezes emocional para lidar com aquela coisa em específico. E assim a gente julga a pessoa, como se ela tivesse uma escolha ali no ato de fazer as coisas conscientemente, digamos assim. Quando muitas vezes é uma própria limitação da pessoa. Igual eu falei no episódio sobre. Esses episódios pra trás aí, tô tudo falando do meu cabelo, que eu fui num cabeleireiro, enfim, não vou voltar a falar sobre isso não. E a gente, eu e a cabeleireira, a gente não alinhou as expectativas e a pessoa fez do jeito dela. Ficou ruim pra mim. Mas a questão é que a gente faz isso com as pessoas o tempo todo. A gente espera que o outro entenda a gente sem que a gente fale. A gente espera que o outro haja como a gente agiria. Espera que o outro tenha a mesma visão que a gente, sendo que a gente não passou essa visão pro outro. E o que acontece? A gente se frustra, a gente acha que o outro tá enrolando, o outro tá querendo encher o nosso saco. E talvez o problema não seja o outro. Talvez seja a expectativa de que ele deveria ser como você. A pessoa deveria ser como você. E respeitar o processo do outro não significa concordar com tudo que a pessoa fala, aceitar tudo que a pessoa fala, abrir mão do que você acredita, dos seus valores, de tudo aquilo que fica em torno de você. Significa entender que o caminho do outro é do outro. E que você não precisa de controlar isso, sabe? Às vezes a gente quer se enfiar no caminho do outro, falar assim, pô, não faz isso aqui não, ó, porque isso aqui vai acontecer isso, isso e isso. Aí a pessoa não te escuta, porque ela não acredita, por N fatores que eu falei acima, você se frustra, a pessoa segue no caminho dela. Lá na frente vai acontecer o que você falou, talvez. E aí você fala, olha, eu já avisei. Mas não adianta avisar. A pessoa precisa de passar pelas coisas para aprender. E eu falo isso no episódio do Direito de Mudar. Porque as pessoas elas precisam de viver para presenciar. E isso é muito difícil, porque você vê o erro chegando, batendo na porta. O erro tá batendo na porta daqui a pouco tempo, batendo na campainha. Tá chegando no delivery. Aí o que você faz? Você avisa, você tenta evitar que a pessoa tenha aquela dor, passe por aquilo, mas às vezes a dor
que a pessoa vai passar, ela precisa de passar. Ela precisa de passar para aprender alguma coisa, ela precisa de evoluir. E a evolução, às vezes, e muitas vezes, vem da dor. E agora aqui tem um ponto muito importante, porque quando a gente fala sobre respeitar o processo do outro, é muito bonito, né? Parece evoluído, maduro, parece assim, que a gente tá meio que no controle, parece certo. Mas também pode ser perigoso, porque existe uma linha tênue, muito, 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 muito fina, entre respeitar o outro e se anular. Muita gente confunde isso. Ah, cada um tem seu tempo. Ah, é o jeito dele. Ah, precisa ser mais compreensiva. Mas até que ponto isso é maturidade? Até que ponto? Até que ponto isso é falta de limite? Tem coisas que não são sobre processo, são sobre desrespeito, irresponsabilidade, falta de consideração, repetição de erros sem consciência. E aí, não é mais sobre, é o jeito da pessoa, é sobre o impacto que isso tem em você. Você pode respeitar o processo do outro, claro, mas sem aceitar que o comportamento do outro interfira na sua vida, porque isso muda tudo. Por exemplo, alguém tá ali sempre te atrasando, por exemplo, falando para você não fazer tal e tal coisa, quando na verdade você acredita que é um bom caminho, ou alguém que não cumpre o que promete para você, fala assim: "Ah, não, segunda-feira eu vou fazer tal coisa". Aí segunda-feira passa, terça, quarta, quinta e sexta e aí ainda não acontece. Alguém que não se comunica bem e espera que você se comunica bem com ela. Alguém que te trata bem num dia e mal no outro. Isso pode até ser um processo da pessoa, tudo bem. Mas não precisa ser o seu ambiente. Não precisa ser algo que você tem que aceitar. Você escolhe aceitar isso. Então existe uma diferença muito importante aqui entre compreender o outro, o momento, as circunstâncias, a vida do outro naquele momento em específico no qual acontece algo específico também, e entre aceitar aquilo. Que você pode olhar, eu entendo que a pessoa, né, tá num momento ruim da vida, ou ainda não conseguiu mudar tal e tal ponto, anos aí tentando mudar, mas ainda não conseguiu, tudo bem, é um processo dela, mas você decide viver aquilo ou não. Então, assim, dependendo da situação, eu não quero viver isso. Eu não quero viver algo que me atrase, algo que eu me agarro numa promessa e ela nunca se cumpra, oriunda do outro, que dependa do outro, né? Viver a instabilidade emocional do outro também é algo que você decide viver ou não. Porque senão você começa a terceirizar a sua vida. Você começa a esperar o outro melhorar, o outro evoluir, o outro mudar. E esse outro não necessariamente pode ser uma pessoa, pode ser uma empresa, um conglomerado de pessoas. Às vezes você espera uma empresa mudar, uma empresa melhorar para você evoluir. Ou seja, você acaba terceirizando a sua vida. Você espera, às vezes, um ambiente mudar, você está esperando o lado externo mudar, para você seguir sua vida. Ah, quando parar de chover, eu faço. Mas, pô, aí você se vê morando num lugar que chove o tempo todo. Ou, por exemplo, o dia que chover eu vou fazer sei lá o quê. Mas nunca chove, pô. Você tá morando num lugar que chove 2 vezes por ano, entendeu? Ou seja, nesse sentido que eu queria dizer. Que às vezes a gente espera, 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 mas a gente está terceirizando a nossa vida. E enquanto isso, a gente acaba adaptando aquilo. Adaptando, diminuindo, a gente cedendo, não deixando a gente ter essa visão macro, não sonhando também. Até quase a gente desaparecer em meio a toda essa poeira. Tem uma coisa que é difícil de ouvir, mas que precisa ser dita. Tolerar tudo não é ser evoluído. Às vezes é só medo de se posicionar. E eu passei por isso em algumas situações da minha vida que não faz sentido aqui muito eu falar, mas coisas pessoais que foi muito isso, sabe? De não
dizer o que quer de verdade, sabe? Olha, eu quero tal coisa. E arcar com as consequências disso, porque o que adianta tolerar, 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 quando na verdade você queria ter vivido de outra forma, sabe? O limite saudável que eu consigo enxergar nisso é quando você consegue respeitar o outro sem abandonar você, entender o outro sem justificar tudo. Tipo assim, tá assim, mas por causa de assim, assim, assado. Mas chega um momento que você tá juntando tudo aqui e a gente precisa de colocar na ponta do lápis, sabe? Porque é necessário, né? A gente ter empatia, conseguir entender o outro, conseguir se colocar no lugar do outro para que você consiga enxergar por que o outro tá assim, por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Mas ao mesmo tempo, isso não pode machucar você, entendeu? Isso não pode ferir os seus valores, isso não pode fazer com que você se cale. Porque se você fizer isso, você vai estar abandonando você. E esse não é o objetivo. Isso não resolve o problema, sabe? Cria outro. É tudo um equilíbrio, sabe? Respeitar o outro sem abandonar você. Entender o outro sem justificar tudo. E ter empatia sem se machucar. É fácil? Não. Definitivamente não. E talvez a pergunta não seja: eu estou sendo tolerante o suficiente? Talvez essa não seja a melhor pergunta, porque já é isso, né? Eu escutei várias pessoas, vários livros que falam que a gente não tem que responder certo, a gente tem que fazer as perguntas certas. E acredito que a melhor pergunta para isso que a gente está vivendo, a gente, não é como se vocês estivessem vivendo isso que eu tô falando, não necessariamente, mas de certa forma a gente se esbarra nisso, né? Um dia ou outro. A melhor pergunta nessa situação seria: eu estou sendo fiel a mim? Porque isso envolve você acreditar em si, fazer as coisas no qual você acredita, se posicionar da forma como você acha que você deve se posicionar, enxergar você da forma que você se enxerga e ter a visão de que o outro te enxerga da mesma forma que você, para que vocês estejam alinhados. Porque no final, respeitar o processo do outro é muito bonito. É de fato empático, é de fato importante. Mas respeitar o seu próprio limite, isso é essencial. Sem isso você, eu acredito, né? Não vive da melhor forma. Sinceramente, eu acredito que tem um abismo muito gigante aqui entre respeitar o outro e respeitar o seu próprio limite. Aqui é duas coisas que parecem estão em paralelo, mas são dois picos de montanhas totalmente distintos. Eu fiquei me questionando quando eu tava pensando sobre esse tema, em que áreas da vida a gente acha que o nosso jeito é o jeito certo? Porque é tão bizarro pensar que existe inúmeras formas de fazer a mesma coisa. Vamos pegar uma coisa simples, arroz. Você pode perguntar 10 pessoas. 8 têm formas diferentes de fazer um arroz. Tem gente que esquenta a água, tem gente que não. Tem gente que lava arroz, tem gente que não. Tem gente que acha um absurdo não lavar o arroz nem colocar água quente. Enquanto tem gente que acha um absurdo esquentar a água. Tem gente que coloca o tempero antes, tem gente que coloca o tempero depois. Olha as nuances que envolve. Aí vem os tipos de arroz. Tem gente que só faz integral porque o normal é ruim. Tem gente que só faz o normal porque o integral é ruim e demora pra cozinhar. Tem gente que só faz risoto. Que exige muito mais água, muito mais tempero, muito mais tempo. Então, olha pra você ver. E a gente julga as pessoas pelo simples fato de perceber que o outro faz algo diferente. Cara, mas existe tantas formas de fazer a mesma coisa. É muito engraçado você pensar nisso. Eu fiquei viajando nas inúmeras coisas que é possível fazer de formas diferentes. Gente, tudo. Você pode pegar tudo que é possível fazer diferente. Se você não colocar um processo industrial em cima de algo, vai sair diferente, cada um vai fazer de um jeito. Por isso que as empresas, elas tendem a fazer um processo para as coisas, porque é normal, é rotineiro, é comum as pessoas
fazerem das formas como elas acham que é a melhor forma, entendeu? Fala com alguém assim, construa um celular Apple. É assim assado as peças. Cada um vai fazer de um jeito. Agora a Apple fala assim, gente, não, é assim assado, todo mundo vai fazer igual. Aí fala assim, vamos construir aqui, montar um quebra-cabeça. Tem gente que começa pelo meio, tem gente que começa pelas laterais, tem gente que começa pelos desenhos. Tipo assim, cada um vai fazer de um jeito, mas o objetivo é o quê? Montar o quebra-cabeça. Todos conseguirão. Exceto os que desistiram no meio do caminho, mas todos conseguirão. Então, durante esse episódio, você conseguiu pensar em alguém que você precisa respeitar o processo do outro? Porque realmente, gente, a gente precisa de respeitar que o outro tem um jeitinho dele de fazer as coisas. E às vezes você só tem que respeitar o processo do outro ali naquele momento. Mas, entretanto, todavia, você pensou em alguém aí que você precisa se afastar? Porque essa limiar entre respeitar o outro, respeitar você, está em divergência? Porque se você conseguiu encontrar, em meio a essa conversa, alguém no qual insira esse contexto, é bom refletir, levar para terapia, ou seja lá qual a forma como você vai achar o melhor jeito para fazer isso, mas talvez você precise se afastar. Afastar no sentido de dar abertura, pensamento, tempo para você assimilar se você respeita o processo do outro ou se você está desrespeitando o que você acredita. Talvez maturidade não seja fazer melhor. Maturidade talvez seja entender que existem vários e vários, inúmeros, incontáveis jeitos de fazer a mesma coisa. E viver bem com isso, sabe? Aprender com isso, respeitar o outro, respeitar o processo, aprender. Gente, realmente esse jeito é mais fácil mesmo. Eu fazia de um jeito dando uma volta. E você melhora por causa disso, por você ter aprendido, por você estar aberto. Essa é uma excelente palavra, aberto para entender, observar e aprender com o outro. Porque no final, infelizmente, gente, no final, não é sobre você estar certo, você está errado, você está direito ou esquerdo. É você saber conviver. Tudo isso envolve convivência. E a convivência, ela é complicada, porque envolve você lidar com o outro diariamente, sabendo dos defeitos, da qualidade. Isso ao contrário também. Envolve o outro lidar com você, suas qualidades, seus defeitos, as suas manias, os seus jeitos excêntricos de fazer as coisas. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque a última vez que eu percebi que eu não estava respeitando o processo do outro foi porque o processo do outro era diferente do meu. E eu acreditava, sinceramente, que o meu era melhor, quando na verdade não estava respeitando o outro. Mas ao mesmo tempo, eu tive que pensar e conversar comigo mesmo para entender se eu estava no caminho certo entre respeitar ou se tinha tomado um caminho diferente e eu estava desrespeitando a mim mesma. É isso, gente. Vamos pensar sobre isso. Eu acredito que é importantíssimo a gente ter isso em mente. Distribuir esse conhecimento para as pessoas, para elas terem esse discernimento também. Acreditar que nem sempre o jeito dela é melhor, mas que existem inúmeras formas de fazer a mesma coisa e que se talvez você tenha uma empresa, algo assim, e você setorize e organize as coisas para que elas tenham a mesma forma de fazer, você perceba que se você piscar e não escrever esse processo da melhor forma possível, com certeza, 100%, sem sombra de dúvida, algo estará diferente do que você colocou como padrão. É bom a gente levar isso em consideração, conversar sobre isso. Não é fácil todo esse processo de aceitar o outro, aceitar o seu tempo, conviver com o outro, conviver com você mesmo. Não é fácil, então. Vamos compartilhar esse episódio, vamos fazer com que a gente converse mais sobre isso. A gente cresce conversando, cresce aprendendo com o outro, cresce
compartilhando as ideias, as opiniões. E uma coisa que a gente não cresce é sozinho. Crescer sozinho é muito difícil, gente. A gente precisa de estar com o outro para subir de nível, para aprender, para experienciar. Vamos acreditar que nem sempre o nosso jeito é o melhor jeito. Então é isso. Te vejo no próximo episódio. Bye, bye.